Boa noite a todos e que possamos sair daqui melhor do que a gente adentrou. O nosso tema de hoje é a ansiedade sob a ótica espírita. Vivemos os tempos tumultuados por várias aflições que nos afligem a cada dia. Ficamos pensando o que irá acontecer conosco depois quando desencarnar, ou então o que será de mim daqui a 30, 40 anos. A gente começa a pensar e a perceber e a ter ansiedade do futuro, que ainda é incerto, de uma coisa que ainda não aconteceu, mas já faz com que nós possamos sentir esse sofrimento, entre aspas, por aquilo que vai acontecer no futuro. Então, na realidade, a doutrina espírita vem trazendo esse tema com a finalidade de perceber que cada um de nós temos o remédio necessário para que essas aflições possam melhorar. É nesse sentido que Jesus e Deus nos caminha para que possamos ter o clarão da vida, no sentido de termos o alicerce da transformação. Então, acima de tudo, é essa preocupação que nos acalenta, é essa preocupação que nos aflige, sem ter nada por ter acontecido. Que futuro é esse que a gente vai ter? Qual é o futuro que nos espera? Quando a gente é adolescente, a gente pensa assim, meu Deus, aos meus 18 anos agora, para eu poder fazer tudo que quero da minha vida. A gente pensa dessa maneira, que achando que a maioridade vai chegar e eu posso fazer tudo o que quiser da minha vida. Aí acontece o seguinte problema. Chega naquela idade que você tem a sua autonomia, você faz coisas que não estavam programadas, que você fez ou deixou de fazer, e quando está lá, nos seus 20 e poucos anos, pergunta, aos meus 5, 6 anos de idade. Nós, seres humanos, nunca estamos contentes com nada. Nós achamos que o imediato, o que pode acontecer daqui para frente, possa ser rápido, mas quando ele chega até nós, ele passa a nos afligir. Então, que esperança é essa que a gente tem? Que esperança é essa que a gente tem nesse planeta que está há quase 2026 anos depois de Cristo, dele aqui chegar, ter trazido as suas máximas, os seus ensinamentos. Nós ainda não conseguimos compreender aquilo que ele nos ensinou. Ficamos e vivemos sempre em esperança. O que é a palavra esperança? É algo que possa acontecer. Ser esperançoso é perceber que aquilo pode acontecer comigo de bom, nunca de ruim. E aí começamos a compreender a nossa vida. Que sentido tem a nossa vida? Hoje, estamos aqui numa quarta-feira, às 8h05 da noite, escutando alguém a falar, a meditar sobre determinado assunto. O que nos espera quando sairmos daqui, dessa porta para fora, de ter aprendido alguma coisa? Será que vamos conseguir colocar o nosso pensamento em dia? Vamos conseguir manter essa vibração após sair dessa porta? A gente sabe que a nossa vida, ela vive às 24 horas por dia, nós vivemos correndo, porque se você for analisar qual é a sua vida, dá para fazer o mapa certinho. Você acorda de manhã, vai trabalhar, quando vem em casa almoçar, ou quando almoça na empresa, vai até 6 da tarde, chega em casa, toma o seu banho, janta, descansa um pouquinho, vê alguma coisa na televisão, e depois o que acontece? Vai dormir. O que passou? Nada. Nós passamos refletindo o que vai acontecer amanhã. E aí quando a gente vai ao deitar, da noite anterior, vai acontecer a mesma coisa. Acorda, vai para o trabalho, almoça, vai para casa, vai para o trabalho e assim vai. É uma vida rotineira. A doutrina espírita nos ensina que não podemos ter essa rotina automática, mecanizada. Mas a gente vai dizer o seguinte, mas como que eu vou viver minha vida se a nossa vida já é assim? O que a gente ganha já não é o suficiente para se manter. Não é que é o suficiente para se manter. É porque nós temos o padrão de vida daquele nível. E nós temos que correr atrás da máquina para mantê-lo assim. Nesse compreender a vida, vai nos fazer refletir e pensar o que eu devo fazer com ela. Como eu vou manejar essa minha vida para que ela mude do que ela está acontecendo hoje, nesse momento. De que maneira? Quanto menos a gente viver ansioso, melhor. Mas é difícil. Você vai no médico, o psiquiatra, o psicólogo, lhe dá 1000 funções para você. Faz assim e nós não conseguimos. Vem para a doutrina espírita, assiste a palestra, ou faz o atendimento fraterno com alguém da casa,
mas não muda, porque tem eu que querer, não é o outro. Pode várias pessoas me dar conselho, mas se eu não querer, não adianta. Se eu não consigo chegar lá no fundo do meu coração e perceber o que eu tenho que fazer, não precisa outro dizer. Mas como o outro fala, e fala, e fala, e eu não consigo ainda materializar ela, eu começo a colocar a culpa no outro. Porque a vida é assim mesmo, estou tumultuado, porque ninguém me ajuda, começa a colocar a culpa no outro. Se a culpa é só nossa. Temos um planejamento reencarnatório, viemos para essa terra para viver tais momentos, tais situações, que eu posso dela seguir por um caminho, ou eu posso desviar para outro. A escolha é minha, o livre-arbítrio é meu. Só que eu tenho que ter a certeza que o livre-arbítrio é meu, mas a responsabilidade é minha. Não adianta eu achar um culpado. Eu estou assim porque o fulano não me ajuda. Eu estou assado porque o ciclano não me ajuda. Não, é eu que não me ajudo. E depois, nós temos medo, muito medo. Nós temos medo do quê? Da falta. Nós não temos medo do excesso. Nós temos medo da falta. O que vai me faltar? O que vai ser de mim quando eu tiver meus 70 anos, 80 anos? Quem vai cuidar de mim? Porque querendo ou não querendo, a gente vai precisar de alguém que nos cuide. A gente nasce, sai do ventre da mãe, a mãe nos cuida. E passa todo o processo de cuidado. Quando a gente envelhece, chega a uma certa idade, vai precisar de alguém para nos cuidar. E agora? Este costuma se dizer o seguinte: faça o seu caminho, bem germinado, com bastante frutos bons, colheitas boas, para quando você precisar de alguém, alguém esteja do seu lado. Esse medo que a gente ainda sente muito. Depois, nós não confiamos, temos dificuldade de confiar em alguém. A gente não confia. Pode até confiar num amigo, mas tem sempre aquele ditado: a confiança é quando alguém está do seu lado e lhe ajuda, e lhe compreende. Não é para botar a lenha na fogueira, não é para ser o fofoqueiro. Ó, o fulano falou assim, ó, de ti. Isso não é ajudar, isso não é confiança, isso é maledicência. E 90% de nós temos amigos, 90% dos nossos amigos, é raro você ter 5% que lhe ajude. Você vai ter na sua vida diária, no trabalho, na sua casa, onde for, seu vizinho, vai ter sempre aquele que não merece confiança, porque também não aprendeu. O que é ser confiante? Será que o meu amigo também confia em mim? Será que o meu filho também confia em mim? Se eu não faço, não transformo a minha confiança do meu lar, que é da minha primeiro momento, como é que eu vou conseguir ter confiança em alguém que é estranho? No primeiro lugar, a confiança nasce da família, para depois ir para o outro lado. Mas nós fizemos tudo ao contrário. E depois, será que a gente tem que ter certeza e a convicção que nós somos imortais? Ninguém morre. Nós partimos para uma outra vida. Troquemos a roupa. É a única certeza que a gente tem. Nós vamos desencarnar. Só não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser mais cedo, pode ser depois, mas não importa. Nós somos imortais com o espírito, mas com a carne não. Quando a gente vai para ser velado, colocado num caixão, não vai comigo no meu cemitério, seguindo junto comigo, meu caminhão de mudança. Só vai eu. O caminhão de mudança ficou. A minha casa, o meu carro, os meus móveis, o meu dinheiro no banco, tudo fica. Para quem aqui vai merecer ficar? Nada, não adianta. Você se matar, se desgoelar, querer que o cara confie em ti, se tu não tem confiança em ti mesmo. Nós vivemos correndo atrás desse material, dessa questão material. Essa questão material, às vezes, nos prejudica. É necessário. Quem não precisa de dinheiro para se alimentar? Quem não precisa de alimento? E tem que ter o dinheiro para comprar, infelizmente. Só que o excesso é que prejudica. E nós temos que perceber isso. Que quando a gente desencarnar, só vai a gente, a nossa consciência. Não cabe mais nada. Não é um apartamento de uma casa, como eram os faraós antigamente, que faziam um local para ser enterrados com alimentos, com comidas, com roupas, achando que iriam voltar. A gente volta, mas em outro corpo, numa outra matéria, nem é a mesma.
Então nós somos imortais. Podemos desencarnar, a carne vai sofrer o seu processo de decomposição, mas o espírito fica. E tudo que eu faço lá, nesse momento, na minha questão do meu futuro, na questão da minha esperança e compreender a vida, vai comigo. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu possa ter um momento de cultivo de coisas boas. Um momento de cultivo das coisas boas. Se eu não colher na atual existência, mas na próxima eu vou. Deus é tão justo e tão bondoso que só dá o fardo para a gente carregar o que a gente pode. Se eu tenho uma existência de 60 anos, eu não posso levar um fardo de uma existência de 1000 anos. Se eu não vou conseguir nem viver 1000. O máximo que eu vou ver 70, 80, 90 ou 112, olha lá. O fardo que Deus nos dá para poder fazer o bem e colher o bem. Depois, somos imortais. Nada acontece sem a permissão de Deus. Isso fica bem claro. Nada acontece sem a permissão de Deus. Possam pensar os homens que vão até a Lua, vão fazer moradas para Marte, se Deus permitir. Se assim for desejo dele. Assim também somos nós. Todo o nosso planejamento reencarnatório é permitido por Deus. Aquilo que eu posso alcançar. A cura das doenças acontece, porque Deus permite. Elas também precisam acontecer para a gente se purificar. A cura vai vir quando Deus permitir. É esse processo que a gente tem que entender. Nada acontece por acaso. Tudo tem um planejamento. Por que isso? Porque não permitir que o medo domine. Se eu tenho medo do meu futuro, eu não posso permitir que esse medo me domine. Quando você vai por uma estrada, caminha numa estrada, e um carro vem na sua direção, e que ele perdeu o controle do carro, você faz de tudo para não ir de encontro com esse carro. Mas ele vem, te encontra. E agora? De quem é a culpa de ter acontecido isso? A culpa não se pode achar agora, mas era necessário acontecer aquilo para você aprender. Então a gente tem que começar a analisar, a perceber que se nós temos medo do futuro, o que vai ser da gente? Eu tenho medo de morrer. Ninguém quer deixar a Terra. Como também quem reencarna não quer deixar o mundo espiritual. Ninguém quer. Mas, meu Deus, ficar doente no fundo da cama. Se eu começar a pensar assim, eu vou estar mais preocupado ainda e deixando que a ansiedade me domine. E ser ansioso é complicado. É complicado. Já começa a doer a barriga, já começa a doer o coração, já começa a acelerar tudo. Dá crise de ansiedade, como dá em muitas crianças, muitos adolescentes da escola, que você fica lá uma hora e meia conversando com ele e não para a ansiedade dele. Imagine quando esse indivíduo chegar aos seus 50, 60 anos. Já está com ansiedade na sua adolescência, imagine o futuro. É esse processo que a gente tem que entender. A ansiedade pode trazer para você um mal terrível. De uma leve ansiedade, passa por uma crônica. Aí dá-lhe medicamento a vida toda. Dá-lhe remédio a vida toda. Aí vai no médico, o médico diz, mas aí você diz para o médico, o remédio não funciona. Claro, porque o remédio é apenas um mecanismo. Enquanto eu não mudar a minha sintonia daqui, não vai acontecer nada. Aí o médico bota 3 comprimidos, 4 comprimidos, 5, até chegar a 5 máximo pode tomar por dia. Analise. Se entupimos de remédio, por quê? Porque nós não conseguimos controlar a nossa ansiedade. Não a depressão, é diferente, é outro caso. Mas a ansiedade é sofrer por algo que ainda não aconteceu. Depressão é outro problema. Então Deus é justo. Deus é justo por todo mundo. Deus não tem privilégios para ele. Não existe esse negócio, eu vou para a igreja rezar, ou para o centro rezar, eu vou ser privilegiado, vou me curar. Não. Se eu tiver merecimento. Tudo isso é escalonado. Voltamos para essa terra 5, 6, 10, 20, 30, 100, 80, 90, 100 vezes para aprender. Como um aluno na escola.
que faz lá no seu pré-escolar, vai até o ensino médio. Ele passa do ano para o outro, quando aprende e quando é empurrado. Mas na vida, na reencarnação, ninguém é empurrado. Eu só vou passar para uma próxima fase se eu provar que aprendi. É isso que a gente tem que entender. Deus é justo. Para Deus não tem privilegiados. Não é porque eu sou espírita, venho aqui em cima falar que eu vou ser privilegiado para merecer uma cura. Não. Somos todos iguais. E esse processo vai fazer com que o sofrimento, ele pare e não seja inútil. Não estou aqui falando para a gente que sofrer é bom. Sofrer não é bom. Quem gosta de sofrer? Está no fundo de uma cama, doente, fazendo várias cirurgias. Ninguém quer. Só que é um meio necessário. Ele passa a ser útil ou inútil, quando eu entender que esse sofrimento veio para mim para ensinar algo para mim. E aí eu tenho resignação. Quantas pessoas que têm doenças graves, que passam por aquele problema, e para eles não é nada. É água de açúcar. E ainda assim, cura-se da doença e ainda vai ajudar o outro. Analise você indo visitar um hospital. Hoje eu vou Tramandim para visitar o hospital, visitar os doentes. Entre cada quarto daquele, ou até no quarto coletivo, vocês vão ter uma visão do que é sofrimento. O nosso não chega nem perto. Pessoas que tomam medicamentos fortes, com reações graves, que não conseguem nem se manter em pé, mas tem que tomar um medicamento. Então esse sofrimento, ele é necessário, mas não é bom sofrer. Só que quando a gente tem resignação, entende esse sofrimento, ele passa batido. Não acontece nada. Para o meu lado espiritual, foi excelente. O material, talvez não. Depois, o único meio que a gente possa evoluir é o progresso. Não tem saída. É a única coisa que a gente sabe que a gente vai reencarnar e vai evoluir. É o único destino nosso. O caminho que a gente vai percorrer, a gente não sabe. Mas o destino é bem claro. O único é você vai ter que reencarnar. E vai ter que evoluir. Não tem outra. Ah, mas eu não quero reencarnar. Mas vai ter que vir. Como aqui no mundo físico tem uma data de vivência do corpo físico, da sua idade de vivência, no mundo espiritual também dá um tempo. O tempo dos espíritos. Que não é o mesmo tempo nosso. Que eu vou ter que reencarnar. Ah, mas eu não quero. Vem na marra. Vem obrigado. Você tem que evoluir. Como é que eu vou provar para Deus, ou provar para mim mesmo, aliás, provar para mim mesmo, que eu aprendi pelos erros que eu cometi? Se eu não consigo corrigir o meu erro nessa atual existência, não faz mal. Se Deus é justo e bondoso, eu vou ter as próximas. Só não deixe para demorar muito, porque senão você vai ficar muito tempo engatinhando, patinando e não sai do lugar. Quantos espíritos estão no mundo espiritual que ainda não conseguiram uma luz, uma centelha? Não é que regrediram, pararam, estacionaram na evolução. Quantas vezes? Quantas pessoas do nosso meio que a gente conhece que desencarnou, e quem frequenta trabalho medíocre sabe que é assim, e quando ele vem na mesa medíocre, foi tudo atrapalhado. E é isso que a gente tem que entender. O destino nosso é evoluir. Não tem saída para ninguém. E qual é o caminho que eu vou conseguir para que eu possa diminuir a minha ansiedade, ter mais fé em Deus e fé em Jesus? O que eu vou fazer? Primeiro, vou buscar o caminho da oração. Orar. Orar no sentido de que Deus possa vir diante de nós, por os intermediários do espiritual, para que eu possa melhorar. E orar não é oração automática. É uma oração como se eu estivesse falando com Deus frente a frente. É a única que resolve. Desabafar. Como você vai no psicólogo, no médico, você não conversa com ele? Assim é Deus, assim é Jesus. Eu tenho que sentar, fazer uma oração e conversar com ele. Ah, mas ele não me escuta. Escuta. Eu, às vezes, não estou deixando ele me escutar. Depois, estudar bastante. Mas estudar o que, Nadir? Estudar o que eu vou estudar? Nós, espíritas, estudamos bastante. Lemos o livro dos Espíritos, lemos o Evangelho, estudamos
O Céu e o Inferno, várias obras e vários livros. Estudar não é sentido de você ir para a faculdade, não é isso. Porque a sua inteligência vai evoluir pelo conhecimento. Eu sempre digo aqui, evolução intelectual é você ter o merecimento e ter a compreensão e ter a afinidade de colocar o Evangelho de Jesus em prática. Você conseguindo isso, pronto, já é um ponto. Então eu oro para Deus, eu estudo as obras que Deus nos enviou e eu trabalho no caminho do bem. Ah, mas é tão difícil trabalhar no caminho do bem, que eu já vou para o meu trabalho, chego lá, já vou encontrar aquela pessoa lá que vai me atrapalhar. Não, eu já vou para a estrada de casa dizendo que ela vai me atrapalhar. Ou quando você chega no trabalho, que você pergunta para o seu superior, ô fulano, o que eu posso fazer assim? Aí o fulano olha para você e diz, não está no horário ainda, começa só às 8. Está vendo o que é compreensão? E a gente faz isso também assim em casa? A gente me faz assim em casa, com o filho, com a filha, com a mulher, com a esposa. Agora não é hora, agora eu quero ver minha televisão, meu jornal. Está me atrapalhando. Mas o jornal e a televisão não vai levar você para o mundo espiritual. Bom ou ruim, eu vou escolher. Então eu tenho que trabalhar pelo caminho do bem. Como que eu vou fazer isso? Esperar me aposentar? Não. Tem tantas coisas que eu acabei de falar agora. A gente pode sair no final de semana e visitar o hospital. Ninguém vai fechar a porta para ti. Visitar cada quarto e ver o que acontece lá dentro. Quem já teve parente numa UTI sabe também como é que funciona. Pela janelinha lá que espia. O trabalho que é. O sofrimento que é. A gente tem que ir nesses locais para sentir e se colocar no lugar do outro. O que eu posso fazer para eu melhorar um pouco? O meu problema não é tão grave quanto o do outro. Vocês já imaginaram a pessoa dormir à noite no relento porque ele quer? Também não sei se é porque ele quer, se é porque ele quer. Mas quantos estão lá dormindo essa hora que não tem nenhuma coberta para se tapar? Nós temos ainda uma roupa quente, alimento em casa, por mais pouco que seja, mas temos. Esse é o caminho do bem. Orar para o indivíduo, colocar-se no lugar do outro. Por quê? Nós temos que começar também a vigiar o nosso pensamento. O que é vigiar o pensamento para que a ansiedade não ataque? Primeiro, antes que eu fale, que eu abra minha boca, eu pense 10 vezes. Antes que eu fale de alguém ou de determinado assunto, eu que pense 10 vezes. É preferível fechar minha boca? Se tiver dificuldade, bota um pouquinho de água na boca para não abrir ela mesmo. É muito mais fácil. Aí você vai conseguir controlar a sua ansiedade. Então, vigiar pensamento. Nós conseguimos vigiar nosso pensamento 24 horas por dia? Não. Nós não conseguimos. Se eu acabei de falar no início que a gente vive uma vida corrida, vive de manhã, trabalho, casa, dormir, descansar e deu. Quando é final de semana, quando você não trabalha final de semana. Porque tem pessoas que trabalham de segunda a segunda ou escala 6 por 1. Que descansam no domingo, olha lá ainda. Esse é mais difícil almoçar com a família. E a gente perde a oportunidade de colocar esses pensamentos nesse momento de família. E ali sim você vai começar a confiar a quem lhe pertence. Depois, temos que ter uma esperança, sim. Uma esperança de que a luz, ela existe. Ela está em algum lugar. Compete a mim e a nós mesmos saber onde vamos colocá-la. Ou debaixo da mesa, ou sobre a mesa. Eu quero colocar em cima da mesa. Vai iluminar mais ainda. Porque debaixo não adianta. Vai iluminar um pouco, foquinho, um pouquinho coisa. Quando você falta energia em casa, que vai ligar a vela, você é capaz de ligar 5, 6 velas ou então 5, 6 lanternas. Para clarear bastante, porque tem medo do escuro. Esse processo que Deus nos coloca. Que nós devemos viver menos ansioso, mais prático nas coisas, vigiar nossos pensamentos, orar bastante, orar na conversa com Deus, fazer o trabalho do bem e, acima de tudo, vigiar os nossos pensamentos. O momento mais difícil da nossa vida é quando você dorme. Você dorme, em que você pega no sono, você não sabe para onde vai, não sabe, porque você está dormindo, não tem a lembrança quando volta para o corpo, porque você desencarna todos os dias. Quando vai para uma cama e pega no sono. Acorda de manhã, vai trabalhar. Nesse intervalo de hora que você está dormindo, você não sabe onde que foi. Só vou saber se eu vigiar o meu pensamento durante o dia.
Se eu ficar maledicência falando de várias pessoas, o que é que vai acontecer? Eu vou, à noite, ao dormir, para um lugar ruim. Se eu deito, faço a minha oração, estou mais calmo durante o dia, eu vou para onde? Para um lugar bom. Está ali a chave. Ah, eu tenho medo de morrer. Mas você morre todos os dias. E reencarna todos os dias, porque você dorme e acorda. O espírito sai um pouquinho longe, mas volta, porque não pode desencarnar já. E o que é que a gente faz? Tudo isso é pensamento que Deus nos coloca, que nos desafia todos os dias. Colocar na nossa cabecinha que as dificuldades elas existem e não vão deixar de existir nunca. Nunca vão deixar de existir. Porque aquela sobe, aparece outra. Porque, felizmente, é para o nosso aprendizado. É para a nossa educação espiritual. Então, que Deus possa nos clarear, possa nos fortalecer, que cada um pense um pouquinho, diminua a sua ansiedade, não deixe chegar no medicamento, que aí fica pior. É esse exercício que a doutrina nos coloca. Possamos meditar todos os dias, pensar todos os dias o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. Bota na balança. E tomara que o bom esteja mais pesado e o ruim lá embaixo. Que Deus nos acompanhe, que possamos sair daqui melhor do que a gente entrou, possamos refletir um pouquinho sobre a doutrina espírita, que tem um caminho, um leque virtual de coisas que a gente possa aprender. Não é um caminho fechado, é um caminho aberto. Boa noite a todos. No dia 19 de julho, nós vamos fazer nosso primeiro almoço do ano. Vai ser ali no Chico Bento, que vai ser macarrão, 3 tipos de massa, 3 tipos de molho, um galeto, a salada, e uma salada doce e uma salgada. E mais o acompanhamento. Como todos sabem, é um almoço bem delicioso, e ela vai ser, o recurso vai ser todo para casa, para a gente fazer manutenção, fazer reparo, que é 2 andares e é elevado o custo. Estão todos convidados. Os ingressos, os convites, para qualquer trabalhador da casa tem, custa R$60, o adulto, criança de 0 a 4 anos não pagam. De 5 a 10 anos pagam R$35 e acima de 11 anos paga normal. Estão todos convidados e serão todos bem-vindos.